Semeando a Palavra de Deus, dia 16 de outubro, sexta-feira, 28ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os homens se tinham reunido aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. Jesus começou a dizer a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque não há nada oculto que não venha a descobrir-se, e nada há escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz, e o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado de cima dos telhados. Digo-vos a vós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e depois disto nada mais podem fazer. Mostrar-vos-ei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, eu vou-lo digo, temei a este. Não se vende 5 pardais por 2 ases? E, entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus? Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valor tendes vós do que numerosos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe, Maria Santíssima, assim seja. Meus amados e queridos, se há alguma atitude que Jesus não tolera e que é abominável aos olhos de Deus, é a hipocrisia, fermento dos fariseus, fingimento, aparentar uma coisa e ser outra, inverter as escalas dos valores, confundir em vez de esclarecer, esconder-se por trás de uma máscara. Estamos vivendo em tempos de pandemia e às vezes nós não reconhecemos os nossos amigos que encontramos de longe ou mesmo perto por estar usando as máscaras. Meus queridos, como é difícil quando nós nos mascaramos. Nós usamos de máscaras para aí então fazer muitas vezes na nossa vida como que somos algo que não somos, ou melhor, somos alguém que não se é. A palavra do Senhor, ela nos interpela.
um dia, cedo ou tarde, a verdade virá à tona. Nem que se demore um pouco. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus recomenda aos discípulos não entrarem pelo caminho da falsidade. Ao contrário, sejam transparentes, sejam verdadeiros. Assim, a transmissão do Evangelho terá credibilidade. Mas, se não usamos a verdade, da transparência, tornamos incredível aquilo que é todo credível. Precisamos anunciar o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na verdade. Por mais dura que seja a verdade, é a verdade. Pior são as mentiras e as mentiras piegas que a gente quer pregar nos outros, mas na verdade estamos mentindo para nós mesmos. Como depositar uma confiança em alguém que se mascareia, que se torna muitas vezes, não é, ofuscado, não é livre, transparente, se esconde por detrás de uma santidade e do homem de Deus, que no fundo não é. Mesmo vivendo na igreja, nas novas comunidades, nas pastorais, nos movimentos, como é importante o processo decidido, posicionado da conversão, da metanoia, mostrando a nossa verdade. E é nestes momentos em que somos o que somos, na nossa verdade, nas nossas limitações, aí sim é hora de amar e de sermos amados. Como depositar total confiança em um Deus que nós transmitimos de uma maneira às vezes velada, da não verdade que nós, não é, trazemos. É aí então que tornamos o Evangelho credível, incredível. Os verdadeiros discípulos, os amigos de Jesus, são os que, no tempo da perseguição, vão manter o uso adequado da palavra, coerente com o que procura viver. Sem medo. Sem medo dos adversários, sem medo de ser pego de surpresa naquilo que se é. Por isso, é importante buscarmos anunciar na luz, ainda que muitas vezes trazemos as nossas escuridões, que precisam ser buriladas, trabalhadas pela graça do Espírito Santo. E assim como Santo Agostinho chegar a dizer, olhando para os santos, se eles puderam, por que não podemos? E como ele dizer, mais tarde, se ele fez em mim, ele pode fazer em você. E olha que Santo Agostinho era um grande perdido.
Por isso, meus queridos e amados, o Pai não abandonará os discípulos do seu Filho Jesus quando estes se mostram verdadeiros. Ele cuida dos pormenores da nossa vida. Até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Será que é mediocridade? Será que é um Deus tão medíocre? Será que é um Deus tão banal? Ficou contando os fios de cabelo que cada um de nós tem? Será que Deus não teria outra coisa muito mais importante para fazer do que contar os nossos cabelos de nossas cabeças? O que significa isto é: Deus conhece minuciosamente a cada um de nós. E não é preciso tentar tampar o sol com a peneira, mas mostrarmos-nos como nós somos. A hipocrisia é para Deus e também para o mundo considerado um defeito incompatível com a condição dos discípulos do reino de Deus e daqueles que querem viver no mundo, na sociedade, uma moral cristã. Daí então olhar para este evangelho hoje e ter Jesus falando fortemente com relação contra este desvio da personalidade, que é a hipocrisia, que é a mentira. É sério, muito sério para nós, que não seja encontrado em nenhum dos membros da igreja, dos grupos, das pastorais, dos movimentos, assim fariseus. Que não vivamos o farisaísmo. A mais pura verdade, por mais dura que seja, é a verdade. E a metáfora do fermento aplicada à hipocrisia é significativa. Como o fermento, ela se infiltra no coração do homem, das pessoas, até mesmo de quem se diz cristão, de quem não sai da igreja, das sacristias das igrejas e das comunidades, transformando-os por dentro. Já dizia a minha avó em tempos idos, que ela esteja no céu. Por fora, bela viola, por dentro, pão burulento, pão estragado. Da mesma forma que se pode então distinguir a massa fermentada da não fermentada. Assim também, a presença da hipocrisia seria claramente perceptível no modo de proceder de um cristão, de um discípulo. Escondê-la seria impossível. Por fora, bela viola, por dentro, pão burulento. Portanto, os discípulos devem ficar muito atentos e cada cristão, discípulo, missionário, muito atentos à mentalidade hipócrita dos fariseus que não se deixaram fermentar por a graça e o evangelho, e sim por ela, pela hipocrisia. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te conceda a graça de olhar e fixar o seu olhar ao modelo de nossa vida, o único modelo, Jesus, o Cristo Senhor, que viveu em total coerência com o querer do Pai. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.